O jogo já tá gravando. Tranquilo como, né? Deixa eu fazer aquela síntese rápida, né? Eu gosto de começar falando o que vai acontecer na reunião. Tá. Diferentemente de como gostaríamos, né? Como conversamos aqui ao longo das nossas reuniões, a nossa jornada número 3, ela não tem tanto a ver com os conteúdos específicos, né? Da trilha. Ela faz algumas sugestões, o que é uma colher de chá, né? Só que gostaríamos, meu entendimento, né? E também a minha própria vontade. Está fazendo uma revisão bibliográfica, discutindo uma bibliografia, né, para essa trilha. Isso não acontece, né? O que acontece, como a gente viu desde o começo, para ficar bem claro mesmo, né? É que nós temos avaliado a estrutura, né, dessa trilha. Como serão organizados os eixos temáticos, né, que são 3. Primeiro, as origens econômicas do Paraná, tá? O segundo é o que a gente está vendo, que é a construção do agronegócio paranaense. E o terceiro, como a gente já previu anteriormente, será sobre a indústria, ok? E nós vemos uma certa hierarquia, assim, né, na estruturação dessa trilha, que são os eixos temáticos, aí os eixos estruturantes, as habilidades de cada eixo, né, e depois os objetivos de aprendizagem, ok? Nessa reunião, no caso, a gente vai estar observando essa mesma estrutura, só que relativa à sessão temática número 2. Essa separação dentro da trilha, ela é peculiar por quê? Porque a maneira como a gente vai avaliar os alunos obedece esses temas, né? No primeiro trimestre, nós vimos que seria o desenvolvimento junto aos alunos de um portfólio. No segundo trimestre será o desenvolvimento de uma campanha publicitária, e no terceiro trimestre será o desenvolvimento de uma feira, ok? Mas não vamos ficar com a cabeça no terceiro trimestre, não, tá? Deixa o terceiro trimestre para as próximas reuniões aí. Vamos nos focar aqui, né, na sessão temática número 2. Então, bora lá. Sempre, né, essa ideia, né, de que câmera aberta ela é boa porque, segundo a experiência que tivemos lá, né, durante o Covid, ela humaniza, né, é como se estivéssemos todos juntos aqui, pessoal, às 8h16 da manhã, certo? Tomando um cafezinho e falando coisas gostosas. E seria legal, né, se quem pudesse aí ficar com a câmera aberta. E tem aí a explicação que é mais chata, né, que é, no caso, que a presença ela está condicionada a 75% da câmera aberta durante a reunião, né. Vamos lá. Aí, beleza, tem nosso jeito aqui, né? Acolhimento, para início de conversa, conceitos importantes, em ação, diário formativo e o para concluir. Feito? Muito bom dia, professora Kettler. E vamos, né, começar, sempre tem um videozinho, né, para provocar alguma discussão. O que tem para hoje? Vamos ver aqui. Se você fizer esta mesma pergunta a umas 20 pessoas diferentes, vai receber várias respostas. Algumas pessoas vão contar que tiveram um professor excelente nessa ou naquela matéria. Outras vão falar sobre algum momento em que estavam tão encantadas por um assunto que não se cansavam de escutá-lo. Dificilmente, alguém vai dizer que a melhor experiência de aprendizagem aconteceu por causa de um PowerPoint maravilhoso ou de uma apostila incrível. Parece que aquilo que realmente conta em uma excelente experiência de aprendizagem não é necessariamente o conteúdo, mas a maneira como ele é trabalhado e quais os resultados obtidos pelo estudante com esse trabalho. Então, qual o segredo? O que torna, por exemplo, um ótimo curso à distância diferente de simplesmente ler um livro online? Mais importante, o que diferencia uma aprendizagem efetiva de outra que é rapidamente esquecida?
Na minha modesta opinião, uma experiência de aprendizagem realmente valiosa é aquela que desenvolve nos estudantes capacidades que lhes permitem fazer coisas que não sabiam ou lhes faz enxergar o mundo de maneira diferente. A boa aprendizagem é essa experiência transformadora e não a fórmula pronta para criá-la. Mas, mesmo sem fórmula pronta, todo profissional que desenvolve tecnologia educacional precisa de diretrizes para fazer um trabalho que aumente as chances de aprendizagem acontecer. É preciso saber lidar pelo menos com 9 fatores. Qual o ponto de partida do meu estudante? Quem é esse estudante? Qual o ponto de chegada? Como a mente aprende? Como despertar atenção e interesse? Como trabalhar conceitos? Como trabalhar habilidades? Como despertar a motivação? Como avaliar o processo de aprendizagem? Tá, né? O vídeo ele é interrompido no momento, assim, né? Não sou eu que faço isso só para constar. Acho que o vídeo ele tenta provocar aí, assim, né? Vou fazer a pergunta aqui, que tá no slide mesmo. Qual foi a melhor experiência de aprendizagem que você já teve? Mano, sempre fico desconfiado desses materiais, porque, por exemplo, ele pergunta o que diferencia um bom curso à distância de um mau curso à distância? Provavelmente esse é um vídeo promocional de algum curso de licenciatura à distância. Assim, como que eu posso dizer? Gostaria de saber de vocês qual é a melhor, né? Qual foi a melhor experiência de aprendizagem que você já teve? Eu vou compartilhar uma aqui, tá? A minha melhor experiência de aprendizagem, levando em consideração aqueles critérios ali, foi também a minha pior experiência de aprendizagem. Eu não sei se alguém aqui teve a oportunidade de ter muitas regiões, né? Mas quem aqui de Maringá pode ter feito história aqui na UEM deve conhecer um professor de história medieval, o Jaime, bem famoso do departamento, assim. E foi a primeira matéria, né? Todo mundo estava chegando, fresquinho, né? Do ensino médio. E fizemos uma prova, a primeira prova dele, né? Que valia 100, certo? De 0 a 100. E todo mundo saiu confiante da prova, certo? Os textos eram difíceis, era uma carga de leitura gigantesca, né? A gente nunca tinha entrado em contato com aquilo, mas no geral, todo mundo saiu mais ou menos confiante da prova. E a maior nota que teve foi tipo assim, 0,5, né? Naquele momento eu tive uma certeza absoluta de que eu não sabia o que eu estava fazendo, certo? Então, o ensino superior é sobre outras competências, é sobre outras habilidades. Foi naquele momento que eu me liguei que eu precisava aprender a aprender, né? É por isso que eu falo que foi a melhor e a pior, porque eu acho que foi a mais importante, né? Que você abre a cabeça para aquela ideia de que tipo, assim, aprender é diferente de decorar, enfim, uma série de coisas assim. Aí queria saber se alguém teria alguma experiência. Ou não precisei me ferrar, não, professor. Eu tomei tenência antes, né? Ô, Lucas, Oi, fala lá, Douglas. então, você falou aqui, me atinou uma coisa que eu tinha pensado ontem, mas passou. Todas as minhas grandes experiências com educação, elas vêm sempre ligado com uma lição. Sempre, assim, eu acho que o melhor, não deve ser o melhor meio, mas antigamente a gente aprendia com nossos erros. Então eu tenho umas experiências que eu quero contar aqui, uma que eu fiz aqui, que eu fui questionado no colégio ontem, mas... Olha só. Então, o negócio é o seguinte, por exemplo, eu lembro uma vez que um professor filha da puta, mas ele zerou uma boa parte da minha petição, que eu também fiz direito, sabe? Porque eu tinha errado o endereçamento, que é o título da petição, sabe? Para quem ia. Era para ir para o governo federal e eu era para ir para uma instância federal e eu coloquei numa instância estadual. Ele zerou, jogou minha nota lá embaixo. Daí eu falo, mas professor, pelo amor de Deus, é só um título, eu só não coloquei estadual, coloquei federal, não sei o que, não sei o que. Não, mas eu vou zerar. E ele falou pra mim, e tenha certeza, você nunca mais vai errar um título na tua vida. Você tá muito
chateado com isso. E realmente, eu nunca mais errei nenhum título de petição. Né, outra coisa que me marcou, por exemplo, do ensino médio, que eu tentei aplicar esse trimestre com meus alunos, uma vez um professor de gramática, eu tinha uma dificuldade com gramática, o sala estava tendo dificuldade com gramática. Ele foi lá e gabaritou a prova, né? Ele deixou sublinhado a última palavra das respostas corretas. E eu tava precisando de um notão, e tirei, tipo assim, metade da prova, mas precisava de muito mais. Quando eu descobri que a prova estava gabaritada, eu quis morrer. Daí, ele corrigiu, né? Ia ter uma outra prova, e ele deixou eu falar, nossa, essa tá bagunçando demais, eu vou gabaritar essa prova de novo. Daí, primeiro que já trabalhou a atenção, só que quando eu vi tudo marcadinho, eu coloquei, entreguei, e depois eu tirei a metade da nota de novo, porque ele tinha gabaritado só a metade, a outra estava errada. E daí ele trabalhou com a função assim, não, você deve acreditar nisso, você tem que estar atento à prova, mas também você sempre tem que conferir. Porque as respostas que ele deixou marcadas eram as mais ridículas de errada mesmo. Entendeu? Então, se eu tivesse lido, conferido, eu ia saber que não estava totalmente. Então, eu acho que isso me falta hoje na educação. Ninguém não pode errar, não pode frustrar o Enzo. Não pode frustrar a Valentina, entendeu? E eu fiz isso de gabaritar a prova, né? E gabaritei as provas, os alunos ficaram, assim, não indignados, mas, nossa, eu podia ter tirado a nota máxima, né? E teve uma turma que eu não tinha conseguido aplicar a prova e acabou que vazou a informação que minha prova estava gabaritada, né? Eu não mudei nada, porque a gente já, pelo menos no meu colégio, já foi rezada a missa que todo mundo vai ser aprovado, né? Então, né? Mas eu cheguei nessa sala, né, eles entregaram, eles foram bem até inteligentes, eles erraram uma questão, ninguém errou uma questão e o resto tava tudo certinho. Daí eu falei para eles que eu tinha mudado a prova, né, que eles tinham que ter lido, mas isso não aconteceu. E daí eu fiquei meio assim, nossa, será que alguém vai reclamar? Algum pai vai reclamar? Uma professora falou, ai, isso é pegatinho, o aluno não pode passar por isso. Mas quanto que a gente vai dar essa lição de moral nele, sabe? Faz parte do colégio também enriquecer, que ele tem que estar atento, que ele tem que fazer leitura. Sim, velho. Porque se eu não tivesse feito isso, metade ia fazer a prova se tivesse estudado, outra metade ia chutar. Entendeu? Pelo menos eu acho que com isso, daí eles vão ficar, pelo menos nas minhas provas, se eu conseguir, quando que vem pegar eles vão ter atenção de ler, ele nem que for, nem intenção de procurar para ver se a prova tá gabaritada e se as respostas estão certas. Isso eu acho que é uma coisa que leva, pelo menos me marcou nisso no médio, e eu tô levando, e eu percebi que alguns alunos eu também marquei. Eles também vão ficar atentos a isso. Então, eu acho que assim, a educação ainda tá indo por um caminho e tá esquecendo algumas coisas que são chatas, mas dão um resultado. Essenciais, né? O errar é muito importante. O aluno tem que errar. Então, assim, ele errou na prova, ele vai fazer recuperação, depois ele faz a recuperação. Quando que ele vai errar, levar uma nota baixa? Eu acho que o colégio, sim, tem que oportunizar ele de recuperar, mas você tem que também dar... Não, sua nota baixa, agora você vai recuperar no outro trimestre. Sim. Entendeu? Para marcar ele, para ele buscar atrás, entendeu? Quando eu tinha dificuldade física, eu tive muita dificuldade física. Para mim era uma felicidade imensa ver um 60 lá. E não era um 60 dado de graça, sabe? Era um 60 sofrido. Mas era entender assim, eu odeio essa matéria, não gosto, mas tô tirando 60 aqui, então meus esforços estão valendo a pena. Exatamente. Entendeu? Então acho... Não, perdão, Douglas, pode terminar. Não, eu acho que falta isso, sabe? Aprender com os erros. A gente não tá deixando essas crianças errar. É verdade. Tudo se errar muito é frustrante. Vem aqui, não pode. E errar, lógico, ninguém precisa ser humilhado, nada, mas errar é um dos métodos mais importantes para aprender. É errando que você aprende, né? Eu acredito. Eu sempre acho, assim, já vou abrir para a professora Rose falar, mas eu acho que você cantou a pedra, velho, porque, por exemplo, assim, o meu critério de dificuldade, por exemplo, dei seminário esse terceiro trimestre. O meu critério de dificuldade, ele é personalizado para cada... Eu tento, né? Porque, por exemplo, aquele aluno que é muito tímido, muito travado, ele vai lá na frente e vai ser uma droga, porque ele mal consegue falar. Eu baixo a barra, você entendeu? Porque eu sei que ele tá, assim, no limite da capacidade dele,
Você entendeu? Aquele aluno que tem uma desenvoltura muito maior, eu aumento a barra. Você entendeu? Porque eu acho que como que eu posso dizer? Essa dificuldade, ela não tem que ser rígida e uma forma que você lança para todo mundo. Daí eu faço até uma crítica que já aconteceu comigo lá no colégio. Aquele aluno que é tímido, ele vai ter dificuldade. Então, antigamente, o aluno era tímido, mas ele tinha que fazer, ele dava um jeito de fazer e ficava também a lição que ele precisava, por mais que ele é tímido, acanhado, um dia ele vai precisar fazer isso daí. Hoje eu não posso colocar um aluno tímido na frente, que o pai dele vem e fala que ele é tímido demais e manda mudar minha prova e ele tem que ter a diferenciação, porque ele é tímido e ele não se sente bem na frente de todos. Ou seja, ele não vai aprender essa habilidade. Eu queria saber como que essa timidez toda vai fazer com ele no mercado de trabalho, porque ele não sofre essas experiências no colégio. Ele não dá, tá, sou tímido, o que que eu vou fazer? Isso que ele quer. O que que eu vou fazer para passar por essa barra? Eu vou olhar para a parede, eu vou olhar pro teto, eu vou tentar fazer um slide 10 mil vezes mais chamativo do que eu, para as pessoas não olharem para mim e olharem pro slide. Não, hoje ele não passa por essa frustração. Não pode, não pode. Entendeu? Esses dias aí eu dei um seminário lá no meu colégio também e as meninas fizeram um trabalho porco. Eu comecei a pegar o trabalho delas e mostrar tudo que estava errado assim. Daí a menina levantou e falou que eu não podia corrigir ela na frente de todo mundo, que eu estava querendo lacrar em cima do trabalho dela. Não, eu enfrentei esse tipo de questão também, é o que você falou, existe até estratégia, velho. Eu permiti alguém assim, a apresentar de mão dada com uma amiga, você entendeu? Porque ela se sentia melhor assim, virado pro quadro, você entendeu? E a gente sempre tenta ser muito acolhedor para tentar compensar, porque a sala é um ambiente hostil, só que o mundo é hostil, né? E a gente, assim, para pegar outras coisas que você falou, Douglas, eu acho que a gente perde de vista algumas vezes, ou a escola, né, a direção, cada escola é diferente da outra, você sabe, mas o conteúdo, ele é o menos importante, né? A gente está tentando desenvolver sempre, está na BNCC, poxa, o desenvolvimento de competências que ajudam o aluno a ser autônomo na vida dele, você entendeu? Tipo assim, não importa se você consegue decorar o fato histórico, por exemplo, é mais importante que você saiba fazer um escrutínio ou fazer uma investigação acerca de fatos históricos, que você esteja consciente dos fundamentos que levam as pessoas a achar que uma coisa é verdade ou não, inclusive você mesmo. Você entendeu? E isso a gente nunca trabalha, né? Ou não tem espaço para trabalhar. São as habilidades, né? Os fundamentos, né? Então, número é só um número. A gente sabe que, né, o 100 deveria estar sempre no horizonte, a gente tem que estar sempre perseguindo a excelência. Estou falando enquanto aluno mesmo, você entende? E muitas vezes isso é minado, né, para fazer número. Que nem, eu acho o fim da picada, velho. Eu acho o fim da picada você destruir a reprovação como uma ferramenta pedagógica. Porque ela é uma ferramenta que prepara o aluno para certas consequências. Eu só estou aqui porque eu reprovei no meu Fundamental 2 duas vezes. Daí eu acordei para a vida e eu tenho essa faculdade por causa disso. Odeio a professora, até voltei a trabalhar lá no colégio. Falei, ó, sou chateado com você desde aquela reprovação, mas se não fosse a sua reprovação, eu não estaria aqui trabalhando com você. Não é? E assim, não que o processo de aprendizagem precisa ser chato, mas ele é trabalhoso, né? Então ele nunca vai ser 100% prazeroso, porque aprender uma coisa nova no sentido de habilidade e se transformar como pessoa é necessariamente você deixar de ser quem você é, pelo menos um pouquinho. A gente sabe que isso é sempre desconfortável enquanto ser humano, né? Você, tipo assim, deixar para trás um jeito seu para criar uma nova versão melhorada de você mesmo. Né? Tem um livro que eu sempre gosto de citar, que é do Terry Eagleton, A Ideia de Cultura, e tem uma analogia lá que eu acho que é perfeita, assim, somos argila em nossas próprias mãos. E esse processo, ele é um pouco dolorido, né? Tem como amenizar, não precisa ser um processo de humilhação, como você falou, assim, você entendeu? Só que ele é um processo de se olhar no espelho. E se olhar no espelho implica falar, eu tenho falha, né? Eu preciso admitir isso.
Né, às vezes eu sinto que a gente está podado nesse sentido, de que o aluno ele não pode ver um reflexo feio dele mesmo, de uma má educação. Por quê? Porque ele está sensibilizado. De fato, ele está sensibilizado. Só que não é privando ele da autocrítica ou de uma crítica que ele melhora como indivíduo, né? Professora Rose, desculpa fazer a palestra aí. Pode falar. Não, sem problema, mas eu vou pegar um gancho aí dessa apresentação que vocês falam. Eu também falo assim, que na hora de uma apresentação de um seminário, é ali que eles vão aprender, é ali que eles vão fazer. Eu dou a experiência minha de vida para eles. Eu falo, na época que eu estudei, eu não tinha essa oportunidade, quer dizer, eu sempre fui muito tímida, muito, não falava assim, eu ficava a cor dessa caneta vermelha. Eu falava, se eu precisasse falar professor, eu já ficava dessa cor. Então, eu comento isso com eles também, e eu falo, e aqui é o lugar. Eu falei, se você não iniciar aqui, eu falei, hoje eu falo pelos cotovelos. Fica mais difícil depois, né? Eu falo, eu tenho até que me segurar, mas eu aprendi isso, infelizmente, na época que eu estudei, eu não foi claro que foi na faculdade, foi com a vida que eu tive esse desprendimento, né? E que é necessário, às vezes a gente peca na vida da gente por não poder... por não saber se expressar, não querer ou ter medo, uma série de coisas. Então, eu ensino isso também. E aí, quando o professor Douglas falou assim, essa coisa lá do gabaritado, errado, eu falo assim, olha, você pode até colar, desde que você leia. Leu? Tá bom. Então, é verdade. Eu não estou falando assim, colar, mas eles não... qual que é? A, B, C, D. Eu mudo tudo. Tudo. Pode olhar. Se você leu a resposta ali, não é a introdução, é a criação. Então leu, então merece. Então eu uso essa estratégia também para... Já leu, tá bom. Para mim, já leu, já conseguiu fazer. Eu acho que o maior problema hoje é a questão da interpretação, sinceramente. Eu acho que os alunos... o maior problema, eu acho que é um problema, tipo assim, fundamental de todas as disciplinas. Todo mundo tem que se preocupar com isso. É a questão da interpretação. Por quê? Porque não há o hábito de ler, entendeu? Não entende que palavras têm vários significados. Uma mesma palavra tem vários significados. E que uma palavra, se você troca a ordem dela, você às vezes muda o sentido completo. Você entendeu? Eu acho que isso é um problema assim, sério, e eu acho que é bastante geracional, né? Esse problema, acho que é bastante da geração, assim, pela forma como a gente está se acostumando a consumir conteúdo, né? Só fazendo mais um adendo, assim, que eu fiquei feliz de ontem de ver, quando eu comecei a pegar os gabaritos, e sabia que a grande maioria estava gabaritado, e que eles tinham errado, mas, assim, essa geração é meio individualizada, sabe? Em que eu fiquei feliz, assim, falei, poxa, as outras turmas saíram, foi atrás da turma que não sabia fazer a prova, passou o gabarito, né, o macete do gabarito, e, além disso, a turma estava toda, vamos dizer assim, sabendo, eram poucos que não sabia, estava todo mundo unido, entendeu? Eu percebi que tinha uma união, vamos fazer assim, ninguém coloca tudo certo, vamos dar uma disfarçada, não sei o quê, entendeu? Então foi uma interação de união, não sei se por positivo, mas foi uma interação de união que as pessoas precisam na vida, eles estavam, mesmo que é uma coisa que a gente sabe que é errado, né? Mas eles se uniram, eles se conversaram, eles montaram a estratégia dele de ninguém trazer a prova 100% certa, né? Achando que eu não ia pegar. Então isso é uma coisa que talvez não é conteúdo de colégio, mas é um conteúdo de vida, de você estar unido, você fazer as coisas, você conversar com os outros, entendeu? Naquele momento eles não pensaram só individualmente, eles pensaram no coletivo. Quanto mais ajudar, vamos fazer a turma toda levantar a nota, entendeu? Isso aí é uma habilidade. Isso aí é uma habilidade, isso é uma competência. Você vai achar lá na BNCC isso como competência. Inteligência socioemocional. Agora me fale, certo? Mas eu tô crente de que isso é uma competência, velho. Tô crente que essa metodologia contempla o que há de fundamental, né, dentro da nossa área de conhecimento.
Mas vamos lá, senão eu travo vocês aqui a manhã inteira, né? O início início de conversa, meu Deus do céu. A organização aqui da trilha, tá? Vou passar aqui rapidinho e só vou, né, falar. Professor, nas reuniões anteriores, conhecemos um pouco sobre a estrutura do itinerário, beleza. Vamos relembrar nossos conhecimentos sobre isso? Tá. A organização das trilhas, a gente sabe, né, por sessão temática, primeiro trimestre, segundo, né, terceiro, enfim. Quais são as sessões temáticas do primeiro e segundo trimestre? Também já, lá na síntese do reunião, já falamos. Primeiro trimestre, origens econômicas do Paraná. Segundo trimestre, a construção do agronegócio paranaense, beleza. Quais as integrações possíveis com a trilha? Isso aqui são sugestões, né, de uma interdisciplinariedade, certo? Mas eu acredito que história é sempre altamente privilegiada. Por quê? Porque tudo tem uma história, né? Tipo, sabe, fazendo um esforcinho ali, velho, você integra até matemática com história, né? Acho que não se limita àquela lista ali. Então, aqui, ó, conceitos importantes, os eixos estruturantes. Vamos ler ele. Nós sabemos que os trimestres são divididos, né? São os eixos temáticos da trilha, correto? Cada um desses eixos temáticos busca desenvolver, né? Eles são estruturados por outros eixos, né? São uma espécie de... Não sei descrever isso para vocês. Não é competência, mas é como se fosse, certo? Carece agora, né? Essa estrutura é um pouco confusa para mim ainda. Mas, por exemplo, os eixos estruturantes, eles são relativos aos 3 trimestres, respectivamente, né? No primeiro trimestre, cujo o eixo temático é origens econômicas do Paraná, o eixo estruturante é a investigação científica. No segundo trimestre, por conseguinte, né, o eixo temático é o agronegócio do Paraná e o eixo estruturante é processos criativos e empreendedorismo, tá? Tem também do terceiro trimestre, mas como a gente só vai ver do segundo, não vamos, né, nos deter tanto em relação a isso, ok? Aí a gente passa para aquele outro nível, lembra? Eixo temático, eixo estruturante, habilidades e objetivos de aprendizagem. Aqui vai falar, né, das habilidades agora. Vou passar rápido porque, né, a gente acabou ficando bastante tempo ali na discussão. Inclusive, eu acho que era o que a gente tinha que fazer muito mais. Qual eixo pertence a essa habilidade? Reconhecer e analisar diferentes manifestações criativas, artísticas e culturais por meio de vivências presenciais e virtuais que ampliem a visão de mundo, sensibilidade, criticidade e criatividade. Com certeza isso deriva de processos criativos, aqui do segundo trimestre. Vamos ver processos criativos, né? Refletir continuamente sobre seu próprio desenvolvimento e seus objetivos presentes e futuros, identificando aspirações e oportunidades. Empreendedorismo, certeza, né? Identificando aspirações e oportunidades, inclusive relacionadas ao mundo do trabalho, que orientem escolhas, esforços e ações em relação à sua vida pessoal, profissional e cidadã, né? É empreendedorismo, certeza. Sim, perfeito. Identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção e criticidade e ética, inclusive utilizando o apoio de tecnologias digitais, pesquisa científica, investigação científica, desculpa, errei o nome. Investigação científica. Participar ativamente da proposição, implementação e avaliação de solução para problemas socioculturais e ou ambientais, em nível local, regional, nacional e ou global, corresponsabilizando-se pela realização de ações de projetos voltados ao bem comum. Com certeza isso é relativo ao eixo estruturante intervenção social e cultural. Me foge o nome certinho agora, mediação e intervenção sociocultural. Tá? Então, percebam que todo o eixo estruturante está relacionado ao desenvolvimento de uma habilidade que também estará relacionado a objetivos de aprendizagem, como consta aqui.
ok? Esses dois objetivos de aprendizagem, eles são relativos especificamente ao eixo temático e eixo estruturante do segundo trimestre, tá? Vou ler aqui para vocês. O nosso em ação vai ser baseado em cima disso, tá? Objetivos de aprendizagem. Então, o 1. Reconhecer as transformações das estruturas da produção econômica do Paraná, os impactos promovidos na sociedade e a importância do Estado para o país, para a valorização do papel econômico desempenhado pelo Paraná no âmbito nacional. Eu não vou ler a segunda habilidade, porque nós vamos... A habilidade não. Eu não vou ler o segundo objetivo de aprendizagem, que a gente vai ler ele na elaboração do em ação. Saca só, eu acabei de ler um objetivo de aprendizagem, certo? O slide, não esse, o próximo. Nossa, é lá na frente, velho. Aqui, ó, certo? Aqui vai ter uma sugestão, um exemplo de atividade que busca desenvolver esse objetivo de aprendizagem. Por que eu estou falando isso? Porque no nosso em ação, nós vamos fazer a análise desse mesmo exercício, só que voltado para o segundo objetivo de aprendizagem. Não precisa decorar isso agora. Eu vou discorrer mais. É que eu achei esse em ação um pouquinho confuso, por isso que eu estou tentando adiantar. Fiquem tranquilos. Vou voltar aqui, né? Aí temos os objetivos de aprendizagem. Eu li o número 1. Beleza. Aí aqui, né? Esses objetivos, eles precisam de uma estratégia de ensino, naturalmente, né? Todo conteúdo que você vai ensinar precisa de uma certa estratégia, certo? E isso nos leva à produção pedagógica, ok? Essa produção pedagógica, a gente pode entender ela como avaliação, né? A produção pedagógica do primeiro trimestre, por exemplo, era o desenvolvimento do portfólio. A produção pedagógica do segundo trimestre vai ser a campanha publicitária. Mas pode ser também outro tipo de estratégia. Pode ser um outro exercício. A exemplo daquele que eu mostrei agora há pouco. Vou mostrar de novo. Mas deixa eu fazer a leitura aqui. Produção pedagógica. Nesta sessão temática, nossa produção pedagógica será a produção de uma campanha publicitária. Segundo trimestre, campanha publicitária, cujo objetivo é ampliar o conhecimento sobre os agroprodutos produzidos e comercializados no estado do Paraná e criar o sentimento de valorização e reconhecimento dos estudantes para as capacidades produtivas do estado. Beleza. Aí aqui tem uma sugestão dessa estratégia, né? O objetivo de aprendizagem ali é aquele número 1. Eu vou ler de novo, mas é aquele mesmo objetivo número 1. Reconhecer as transformações das estruturas da produção econômica do Paraná, os impactos promovidos na sociedade e a importância do Estado para o país, para a valorização do papel econômico desempenhado pelo Paraná no âmbito nacional. Beleza, isso é um objetivo de aprendizagem. E dentro dele, temos objetos de conhecimento, né? Que é a ocupação das regiões norte, noroeste e sudoeste do estado, e o desenvolvimento dessas regiões, e os principais produtos que se destacaram no Paraná e em outros estados. Né? Então, professor Valmir, fica, como que eu posso dizer? Isso é uma coisa que eu tive para mim, mas ainda não fiz por falta de tempo, um pouquinho, né, de vadiagem, que é fazer a análise da bibliografia para ver se a análise da bibliografia, ao discutir a agricultura, né, do Paraná, se há menção, né, da agricultura familiar, por exemplo, ou se a gente vai ficar só, tipo assim, nas grandes cooperativas, né? Aí as sugestões de conteúdo, né, que se ligam aos objetos do conhecimento, que, por sua vez, se ligam aos objetivos de aprendizagem que está posto ali. Conteúdo. O ciclo da erva mate, o ciclo do café e o desbravamento do território paranaense. Né? Pois bem, aí, né, aqui, problematizando.
essa parte aqui, eu não acho que ela é tão importante para o em ação, mas vou fazer a leitura dela aqui só para, né? Tem que ler. A partir do estudo da segunda sessão temática, espera-se que os estudantes compreendam como ocorreu o desenvolvimento econômico do estado do Paraná e como suas estruturas produtivas foram sendo transformadas ao longo dos séculos XIX e XX. Para isso, parte-se das seguintes problematizações. Como ocorreu a ocupação do norte, noroeste e oeste do estado? Quem foram seus agentes? De que forma o Paraná foi construído seus novos polos produtivos? Nesse momento aqui cabe, por exemplo, a problematização que o professor Valmir colocou, e várias outras, né? Dentro desses agentes aqui, estão apenas os pioneiros ou a gente vai falar também sobre os povos originários dessa região, não é? Na forma como ocorre a ocupação, nós vamos falar de uma herança escravocrata, né? Nós vamos falar de um colonato aí, né? Então, né, vai ao infinito essa parte aqui. E eu estimulo vocês assim, coloquem as suas questões, né? Problematizem mesmo. Enfim, aquele exercício que eu falei aqui. Isso aqui é uma estratégia de ensino, certo? A atividade. O Paraná, o mate e sua importância econômica. Essa estratégia de ensino, ela se liga àquele objetivo número 1 que eu apresentei para vocês. Aquele objetivo de aprendizagem. O objetivo, promover a reflexão sobre a importância que a erva mate teve para o Estado, incentivando os estudantes a perceberem o potencial que este produto apresenta até hoje. Neste exercício, nesta avaliação toda, vai ter aqui um link, né, para uma notícia que fala sobre a erva mate, okay, da importância dela, que o Paraná é responsável por, sei lá, 84% da produção nacional da erva mate, tudo bem. E aqui, após lerem e assistirem ao vídeo, propõe-se que os estudantes produzam uma reportagem sobre a erva mate, a partir dos seguintes temas, né? Que são as sugestões de conteúdos aqui. Vou ler para vocês os exemplos. As origens do consumo do mate a partir dos povos indígenas e o início da produção em grande escala no Paraná. As cidades e regiões do estado que foram beneficiadas pela produção do mate. Outras atividades que se estabeleceram ligadas à produção da erva mate. A sociabilidade que se estabeleceu devido à produção e consumo do mate. Os imigrantes e as novas técnicas na produção da erva mate. A produção de mate atualmente no Paraná. Tá? Esse é só um exemplo, esse exercício. Não significa que vocês têm que aplicar aí. Tá? Só que agora a gente vai para o em ação. Deixa eu tentar explicar esse em ação aqui. Deixa eu compartilhar com todos vocês aqui. Vai ter o material de apoio, que é aquele mesmo esquema de sempre. Nós vamos nos separar em grupos, ok? Ó, o link está aqui no chat, tá? Nós vamos nos separar em grupos e, a partir desse documento que eu acabei de postar para vocês no chat... Opa. Eu vou apresentar ele para vocês. Ó, na reunião de hoje, conhecemos uma das atividades propostas pela trilha para alcançar o objetivo de aprendizagem número 1. Beleza, foi o que a gente conversou até agora. Lembra que tinha um objetivo número 2, né? Agora vamos trabalhar em 4 grupos e explorar propostas para alcançar o objetivo 2. Para isso, cada grupo deverá acessar o documento de apoio, que é esse aqui que a gente está lendo agora, que contém mais informações para esta ação e será utilizado para registrar a produção. Ok. Aqui. Não, vou passar primeiro para o 3. Acho que é melhor. O segundo objetivo de aprendizagem, né? Analisar os impactos das mudanças e das potencialidades produtivo-econômicas do estado do Paraná,
buscando testar soluções criativas para a apresentação de produtos do agronegócio. Aí, por conseguinte, temos aqui os objetos do conhecimento, a expansão e modernização da produção agrícola e pecuária do Paraná, o desenvolvimento das estruturas de transportes no estado, portos, ferrovias e rodovias, as relações econômicas do estado do Paraná com as demais regiões brasileiras e globais, e o papel das estruturas e do cooperativismo na construção da economia paranaense. Eu ri aqui, né, porque lendo os objetos do conhecimento, voltou na cabeça aqui o comentário do professor, né, Valmir lá. E as sugestões de conteúdos, né, para esse objetivo de aprendizagem. As primeiras estruturas de escoamento da produção, que são as ferrovias, portos e rodovias, o desenvolvimento do agronegócio paranaense e o cooperativismo e sua importância no Paraná. Beleza. Aí a gente vem aqui. Depois de conhecer uma das atividades propostas pela trilha para alcançar o objetivo 1, que nós vimos conjuntamente aqui, né? Vamos trabalhar em grupos e explorar propostas para alcançar o objetivo 2. Para isso, a equipe deverá acessar o documento indicado no slide a seguir e pensar nos itens a seguir. A ideia seria fomentar, só teoricamente, não é para aplicar, certo? Uma estratégia, né, para alcançar esse objetivo número 2. Esse objetivo número 2 é esse aqui, ok? Como a gente já fez a leitura, tá? E pensar essa atividade, essa estratégia, a partir desses 4 critérios. Aplicabilidade, tá? A atividade contempla a realidade da sua região, ou seja, há uma atividade desenvolvida a partir desses objetos de conhecimento ou desses conteúdos que foram sugeridos, contempla, né, a realidade da região de vocês? É viável fazer partir de uma estratégia de ensino que contemple esses objetos de conhecimento e essas sugestões de conteúdo aqui? Tá? Contribuições. Como, né, essa teórica estratégia de ensino auxilia para a produção, né, o desenvolvimento da produção pedagógica? Como que esses objetos de conhecimento, essas sugestões de conteúdo, a atividade, né, ia contribuir para o desenvolvimento da produção pedagógica? A produção pedagógica, no caso, eu tenho até vontade de... Eu vou editar essa coisa aqui, porque fica muito confuso. Da campanha publicitária. Não tem A, eu acho. Não tem acento, eu acho. Publicitária, não sei. Tem. Obrigado, corretor. Né? Graças a Deus, estou aula de português. Habilidades. Quais habilidades serão desenvolvidas com essa atividade? Essa daqui é um copia e cola, tá? Daquelas habilidades que a gente viu que se ligam ao eixo estruturante do segundo trimestre, tá? Aqui eu vou fazer até um favor de colar no grupo 1. Calma aí. Dá um exemplo. Habilidades dos eixos, a gente sabe que o eixo estruturante do segundo trimestre são processos criativos e o empreendedorismo, tá? Então, a gente pode colocar aqui já. Só estou dando um exemplo, tá? Por exemplo, eu estou no slide do grupo número 1, né? Então, colar sem formatação aqui, aquela habilidade, né? Que dizia, nossa, ferrei aqui com formatação. Desculpa. Deixa eu diminuir a fonte. Tá? Ai, fica bonitinho aqui para todo mundo ver. E essa daqui é dos processos criativos, mas a gente sabe que o eixo estruturante do segundo trimestre também é o empreendedorismo. Então, vamos lá. Vou copiar também lá do slide que a gente tem acesso, ok? E vou colocar aqui, ó, colar sem formatação. Tá? A outra habilidade aqui. Depois o grupo número 1 pode me agradecer. E, por fim, os recursos, né? Esse é o último critério.
para desenvolver. As sugestões trazidas na atividade podem ser utilizadas na sua realidade escolar? Qual desses recursos o grupo mais gostou? Sugere algum outro tipo de recurso para desenvolver a atividade? Enfim, a partir desses 4 critérios, vocês aí vão responder, né, esses slides aqui. Slide número 4 e número 5 para o grupo 1, né? Então, ó, aplicabilidade, contribuições, habilidades e recursos. O 6 e o 7, né, para o grupo 2, e o 8 e o 9 para o grupo 3. Perdão, gente. Obviamente, vai surgir um monte de dúvida. Eu achei um pouco complicado e um pouco confuso, né, esse em ação aqui. Então, eu vou estar entrando sala por sala para a gente resolver os problemas que forem surgindo no caminho, tá? Mas, para resolver, é necessário que vocês tenham aberto aquele link que eu postei por último aqui, tá? No nosso chat. Então, eu vou separar vocês em grupos, ok? Nós teremos... Deixa eu ver agora se eu... Tá. Beleza? Teremos 30 minutos para resolver aí esse problema, ok? O grupo que ficar comigo aqui na sala é o grupo número 1, tá? E eu vou nomear os outros grupos, beleza? Então, vamos lá. Um momentinho. Vai ficar 23, 2 grupos de 4 e um grupo de 5, tá? Um, dois, três, 4, 5, 6, 4. Perfeito. Então, vamos lá, galera. Aí eu vou entrando nos grupos, eu vou abrir a sala agora. Eu só vou pegar mais uma xícara de café e já volto para a gente começar a discussão. Sempre eu sugiro que alguém faça a apresentação do documento e vocês vão discutindo, tá? Enquanto uma pessoa apresenta. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Bom dia. E professor André, como é que foi a defesa do doutorado? Conta para nós, eu não consegui assistir, professor. Deixei até com horário no celular para despertar, mas não consegui. Foi tranquilo. Tranquilo nunca é, né? Sempre tem um certo nervosismo, mas deu tudo certo. Foi tudo bem. Que bom, professor. Então, nova doutora do Paraná? Agora sim. Ai. Obrigada. Na hora que estiver pronta a tua tese, compartilha conosco para a gente ver. Sim, eu mando sim. Uhum. Ela ainda vai passar por uma revisãozinha agora, né? Mais questões gramaticais, mas eu envio. É igual eu estava brincando com a prof. Wander, eu acabei usando mesmo o trabalho dela, ajudou bastante. Para não acontecer igual semana passada, né? Igual coisa atrás, nós fizemos o que é para fazer hoje, que caiu a minha internet aqui. Tá bem baixinho o teu áudio, não sei se é o meu aqui que tá longe. Não é o meu fone aqui que eu troquei e daí tem que pegar o microfone e segurar na frente, senão não funciona direito. O que o Lucas pediu pra gente fazer que eu não consegui pegar, caiu a internet a hora que ele tava falando. Eu tava aqui fazendo outras coisas, na verdade, agora. Deixa eu compartilhar. Ele mandou o link. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Pelo jeito, esse aqui é o grupo 1, né? Eu ele acho... falou assim que é aquele que ele já fez. Não foi? Ele falou assim, eu já fiz, então o grupo vai me agradecer, porque eu já fiz, ele já preencheu lá. Não foi isso? Eu Mas acho que ele preencheu só uma parte.
eu ver lá. Ah, foi esse documento que ele enviou, né? É isso que ele estava editando ali, né? Que ele estava mostrando pra gente, né? Deixa eu ver aqui, acho que travou. Aí que ele colocou, ele mudou aqui as habilidades, né? Isso. O grupo 1. Tá. Aí o que a gente tem que fazer? Colocar aqui os recursos? Os recursos? Ali. O nosso seria os recursos. O grupo 2 vai ser habilidades e recursos também. Aplicabilidade e contribuição. Tá. Cada grupo tem aqui aplicabilidade, contribuições, habilidades, recursos. O nosso é só os recursos? Olha, boa pergunta, né? Porque Ou é tudo isso? Eu acredito que seja tudo, porque também tá vendo outras coisas aqui. Nos outros grupos também tem todos os quadrinhos, né? sim. Deixa eu ver. Eu acho que. Ó, o que me interessa é isso aqui, ó. A questão aqui, ó. O desenvolvimento das estruturas de transporte no estado, pontos de ferrovias e rodovias. Meu doutorado era na linha de trabalho e movimentos sociais, então é um pouco desconfortável ter que criar uma propaganda de agronegócio, né? Eu acho que essa proposta inteira aí da história econômica, ela está bem desfocada do que seria uma proposta de história econômica propriamente, né? Então, já foi colocada ali a questão da agricultura familiar, agora a gente viu que ao longo da proposta não falou na questão dos trabalhadores, né? Só no agro, no empreendedorismo, e Sim. a proposta vai seguir por aí da trilha, infelizmente, né? Se ela chegar a ser implantada realmente. Ela ficou. Na verdade, uma proposta mal feita. Eu sempre brinco que eu gosto da ação cíclica da econômica, né, por causa do Júnior. Mas ela não chega a ser nenhuma proposta. Não chega a ser isso. Na verdade, ela não é uma proposta mal feita, ela é uma proposta com Sim. intenção. A mesma coisa aquele material do SO mais aulas. Não é que é mal feito, ele tem uma intenção para ser esse mal feito. Tem um objetivo por trás. Com certeza. Ao invés de a gente produzir uma história crítica da história econômica paranaense, a gente vai fazer uma campanha publicitária do agronegócio. Né? Criticidade nenhuma, trabalhador excluído do processo, dominação, exploração do trabalho, nada disso aparece mais no Paraná, né? Sim, exatamente. Eu não sei se alguém chegou a ter contato com a disciplina de nova do segundo ano de filosofia, mas aí sim a discrepância consegue ser pior do que essa aqui da questão econômica. Ela é ainda pior. Ela era para ser uma disciplina que falasse de filosofia e ela é basicamente fundamentada em livros de autoajuda.
Qual disciplina? Desculpa, professor. Liderança e ética. Ah, liderança e ética. É complicado, né? Eu tenho algumas aulas de projeto de vida, porque eu tive que pegar para fechar a carga horária, e é só agronegócio, empreendedorismo, principalmente. Eu dou aula de filosofia da existencialista. Eu nem sei o que tem no RCO. O meu de educação financeira eu abro para ver qual que é a temática que seria referente àquela aula, vejo ali por cima o material, mas daí monto um outro à parte. Porque depois que eu vi que a sugestão da atividade e a resposta de uma atividade era não tome banho quente depois do trabalho, porque assim você consegue economizar dinheiro, cara, e daí eu ainda mostrei para os alunos, é esse o material que vem para vocês. É Meu isso. Deus. Então, é de mal a pior isso. O professor Tiago, ele tem um flete bem grande ali de conteúdos, né? Eu fiz o professor comentando sobre pensamento computacional, sobre educação financeira. Trabalha uma gama legal de conteúdos. Na verdade, eu no pensamento não peguei. Eu peguei programação, mobile, banco de dados, coordenação de curso técnico, história e educação financeira. Só. Mas é bom. O pensamento também eu acabei pegando no primeiro ano e daí repeti esse ano de novo, mas eu peguei daí o 8º ano, eu achei o fundamental e se eu conseguir permanecer nos próximos anos, eu vou continuar. Eu gostei muito. A temática que ele trabalha no 8º ano. Deu uma travada. Salve, salve, professores. E aí? Olá, estávamos aqui. Pode falar, perdão. Estávamos aqui conversando antes sobre a proposta e agora deu uma travadinha nas internets, pelo jeito. Ah, não, isso acontece, é normal. Mas tá indo, assim, vocês sentem que até agora tudo bem? Não. Bom, Tá. Eu vou ser bem sincero. Estava ouvindo, mas não estava vendo, porque daí eu tô otimizando o tempo vendo outras coisas. Aham. Então, Não, tudo bem, aquele professor. lapso. Eu tô adiantando isso porque todas as minhas outras turmas tiveram uma grande dificuldade com esse exercício aqui. Aí, tô até um pouco bravo com o slide. Eu não achei ele tão claro, né? Eu vou tentar... Professor André, você me desculpa aí, eu vou apresentar em cima da sua apresentação, tá bom? deixa que eu parar aqui. Que aí eu consigo mexer aqui. Tá, deixa eu ver se consigo ajudar ou correndo o risco de atrapalhar ainda mais, né? Beleza. Pessoal, a gente viu lá naquele outro slide
Cadê ele? Os slides da reunião. Na verdade, eu acho que eu vou ter que apresentar ele primeiro. Ah, não é esse aqui não, perdão. Eu fechei a janela, vou ter que abrir de novo. Espera só um minutinho. Tá. Aqui. Beleza. Deixa eu parar minha apresentação. Vou apresentar o novo. Ai. Ok. Temos aqui, né, lá nos slides, primeiro falou-se sobre esses objetivos de aprendizagem, né? E daqui para frente, aí fala, por exemplo, estratégias de ensino e produção pedagógica, certo? A estratégia de ensino vai ser basicamente, no meu entendimento, ok? Qualquer atividade que nós formos desenvolver para tentar alcançar esse objetivo de aprendizagem aqui, né? Eu estou falando do número 1 porque o número 1 é o exemplo que tem ali, tá? Nós vamos desenvolver em ação a partir desse outro objetivo aqui, tá? O número 2. Mas vamos ficar aqui no exemplo primeiro, pode ser? Beleza. A sugestão de estratégia de ensino que tem em relação ao objetivo número 1 é esse daqui. É uma atividade, ok? Que começa da leitura dessa reportagem aqui, vocês podem acessar, tá? Por meio dos slides. Mas, basicamente, é uma reportagem que fala sobre a importância da erva mate para o Paraná, ok? E aqui está a sugestão, né, da atividade. Após lerem e assistirem ao vídeo, propõe-se que os estudantes produzam uma reportagem sobre a erva mate, a partir dos seguintes temas. E tem uma série de sugestões aqui, ok? Que não importa para a gente essas sugestões, porque a gente vai fazer sobre um outro objetivo, tá? Mas é só um exemplo, ok? Aí, volta aqui novamente, por exemplo. Estou no exemplo aí. O objetivo de aprendizagem número 1, os objetos do conhecimento e as sugestões de conteúdo. Tudo isso aqui está contemplado aqui, tá? Nesse exemplo, ok? De atividade. Aí vamos para o em ação. Opa, está fechado, calma aí. Deixa eu apresentar. Beleza. Vou fazer a leitura aqui. Depois de conhecer uma das atividades propostas pela trilha para alcançar o objetivo número 1, vamos trabalhar em grupos e explorar propostas para alcançar o objetivo número 2. Para isso, a equipe deverá acessar o documento indicado no slide, que é esse daqui, e pensar os itens a seguir. Okay? A aplicabilidade dessa estratégia de ensino. Aqui para mim, que já acontece a confusão, porque, por exemplo, nós deveríamos assumir, então, que o mesmo exemplo, só que do objetivo número 1 para o 2, né, que a atividade seria a mesma coisa, né, que foi para o número 1, mas com esse outro objetivo, com essas outras sugestões de conteúdo. Eu acho que sim. Na minha cabeça, para falar a verdade, é a única coisa que faz sentido, certo? Porque se não for para a gente assumir aquele exemplo do objetivo número 1 para o objetivo número 2, nós meio que teríamos que criar uma atividade, uma estratégia de ensino que seja baseado, né, nesses conteúdos aqui, nesses objetos de conhecimento,
para depois poder pensar se a aplicabilidade, se ela contribui para o desenvolvimento das habilidades. Opa, perdão. Isso. Eu só inverti aqui. Então, o que eu acho que tem que ser feito? Vocês têm que assumir, ok, aquele outro exemplo, certo? Que é o desenvolvimento de uma reportagem partindo dessas sugestões de conteúdo aqui e desses objetos de conhecimento, e tendo em mente esse exemplo, né, dessa atividade, responder esses questionamentos aqui. A aplicação dessa atividade para a região de vocês, ela contribui para o desenvolvimento de uma campanha publicitária? Quais habilidades serão desenvolvidas, apesar de que isso eu já respondi aqui, tá? E, por fim, os recursos que seriam necessários para desenvolver essa atividade. Deixa eu perguntar, eu consegui esclarecer alguma coisa ou eu piorei? Pode ser sincero, gente, de verdade mesmo. Você conseguiu esclarecer. Porém, nós estávamos discutindo e conversando antes sobre a própria questão da proposta, né? Na verdade, algo que vai meio na contramão do que a gente sempre aprendeu, do que a gente sempre discutiu, né? Inclusive, eu estava falando isso com o grupo, né? Basicamente, a gente fala de agronegócio, de empreendedorismo, e aí a gente esquece os trabalhadores no meio desse processo, a gente esquece os conflitos no meio desse processo, a dominação, a própria força utilizada. Tá cortando o seu áudio, prof. É só para mim que a professora Andréa travou? Nesse processo, para a gente fazer a propaganda do agronegócio. Travou. Acho que voltou agora. Prof. Voltou? Sim. Oi. Posso te interromper? Então, por que você não pode, responde? Claro. Então, responda a partir disso. Aqueles slides ali. Porque, para mim, pelo menos na minha interpretação, são critérios aqui, né? Aplicabilidade, né? A atividade contempla a realidade da sua região. Seria possível realizá-la da forma como está proposta ou necessita de... Não acho que se aplica, porque... Velho, desce a lenha, sabe? Faz toda a crítica mesmo, você entendeu? Porque, para mim, está aberto para essa crítica. Para mim, pelo menos, meu entendimento. Você entendeu? E eu concordo com você. Ainda mais, por exemplo, se eu entendi, né? Desculpa, eu dei uma atravessada em você, mas se eu entendi a sua crítica... Quando a gente olha aqui, por exemplo, sugestões de conteúdo, as primeiras estruturas de escoamento da produção, ferrovias, portos e rodovias. A gente vai falar que tem uma estrada e acabou? Você entendeu? Ou a gente vai falar, por exemplo, ferrovias. Como se deu o processo de parceria entre o governo e empresas privadas, né, que se valiam, por exemplo, da grilagem, certo? Que fazia o uso de força assim, de capatazes e grileiros para expulsar, entende, né? Então, o que é esse conteúdo aí? Né? Entende? Então, assim, eu queria encorajá-los, dar a opinião de vocês mesmos. Você entendeu? Porque... Pode falar, professor. Não, é que eu vejo assim, professor, ele não seria, né, professor André, não seria nem a história tradicional do Paraná, né? Aquela, mais o estilo Warshawski ali, né? Não é nem isso. Se fosse isso, até, eu sempre falo, tem que ter a ressalva, né, de colocar, né, que é a história mais clássica, né? Mas ela sendo aquela história, você contextualizando ela, não tem problema da gente passar. Porque pelo menos os alunos têm que ter noção que existe mais de uma vertente, né? É verdade. Mas ela não parte nem do princípio de ser uma história clássica, né? Aí eu nem tenho defesa para fazer, não, professor. Eu também sinto esse desconforto, para ser sincero. Eu não sou especialista em história do Paraná,
mas como acho que foi na última reunião que a gente teve, eu preciso me deter ali sobre o trabalho do professor Rivail, né, que eu conheço ele, inclusive, aqui da UEM. No entanto, eu não tenho nenhuma das referências ali estão de acordo com as referências de história, né, da história tradicional que foi me apresentada durante a minha graduação peguei uma matéria, né, qual é o nome? Eletiva, né, sobre história do Paraná, que eu peguei uma lá, história do Paraná 1, no caso. Aí fica esse desconforto, né? Porque, por exemplo, eu não me sinto no direito também de descer a lenha categoricamente enquanto eu não tiver uma bibliografia, o domínio de uma bibliografia, né? Para, tá aqui a palavra, você entendeu? No entanto, é uma frustração porque a gente queria que isso tivesse sido entregue, né? Tinha que ter a confiança, né? Fica esse sentimento ruim de desconfiança, né? Falar, eu não achei a bibliografia tão interessante, eu não consigo fazer a crítica dela integralmente, no entanto, eu vou trabalhar com uma desconfiança muito grande, assim, dessa bibliografia, né? Aí fico em paz, né? Não sei se vocês concordam ou não comigo. Mas aí vou sugerir, só para termos práticos, assim, desculpa ter monopolizado de novo a conversa, que vamos só terminar o Em Ação aí, faltam 11 minutos, e ia pedir para vocês preencherem a partir aí da crítica, então, de vocês, do sentimento, falar, não, acho que não contempla, não, acho que contribui pouco, talvez as habilidades elas são fixas, né? Então não tem muito que a gente refletir ali. E recursos, né? O que tomaria para fazer funcionar, né? Que tipo de recurso deveria ter? Coloca aí, pode, a partir da crítica de vocês, que eu também construí aqui, falar da minha opinião agora, recursos, revisão bibliográfica, que será necessário para dar essas aulas a elaboração e uma revisão bibliográfica, né, do próprio do que foi oferecido pelo Estado ali, como, né, a bibliografia fundamental dessa trilha. Tá bom? Fica mais alguma questão aí, pessoal? Vocês acham que eu posso ajudar de alguma maneira a mais? Então, Eu acho que é isso. então eu vou passar para o próximo grupo, galera. Desculpa Sim. qualquer coisa aí, tá? Desculpa. Talvez não tenha sido o que vocês esperavam, assim, mas estão dando melhor aí, estão tentando, estão salvando, estão rebolando. Vou lá para o grupo 2. Tranquilo. Vamos colar dos outros grupos. Tem outro grupo que também escreveu que seria possível, mas com algumas adaptações na parte da aplicabilidade. Acho que dá para a gente pôr, né, que a proposta, ela necessita de adaptações, de maior criticidade, Perfeito. ou... E, na verdade, ela precisa ser exposta realmente, né? Porque aqui a gente dá a entender que eles jogam para ver qual que é a repercussão que vai dar ou qual ideias vão ter para daí construir em cima disso. E não é claro. Nunca é claro. Então, eu posso colocar, a proposta não está clara, ela necessita de adaptações, né? De uma discussão mais ampla. Deixa eu ver aqui.
por que compartilhar? Compartilha a tela, que daí a gente vai ajudando a tua escrever. Ah, eu esqueci que parou de compartilhar. Travou aqui. Foi? Ainda não. Não? Não. Eu acho que tá travando aqui minha internet, então. Agora foi. Ah, agora acho que tá abrindo. Como ela auxilia para o desenvolvimento da campanha publicitária? Menos isso, né? Isso. Porque quando eu vejo essa questão da campanha publicitária, me lembra um pouco daquela atividade de mídias que a arte virou de um colégio que transformou, que os alunos fizeram a denúncia do que estava acontecendo no Sim. colégio, estruturas, e daí que núcleo, certo? Foi tudo para cima da escola e do professor e dos alunos. Sim. Eles querem que usem as tecnologias, mas quando usa para criticar, aí eles procuram censurar, né? Porque eles trazem com aquela ideia de campanha publicitária como algo somente positivo, não para denunciação, para críticas. Isso. Recursos, alguém escreveu aqui, revisão bibliográfica. Que eu peguei que o professor disse mesmo, já que a gente vai seguir nessa Aham. linha ali de então, fazer a revisão. E daí a contribuição. Aquela velha se a gente colocar uma análise crítica desse processo por parte dos estudantes. Teoricamente é uma campanha publicitária, mas ao mesmo tempo não é o que o Estado quer. Como que a gente poderia escrever isso? Dar uma espiadinha no que os outros grupos fizeram? Um colar dos colegas? Ai, Não, mas o pior é que ficou uma contribuição meio estranha, né? Essa aí, na verdade. A sugestão do que veio por parte da CEID, né? Uhum. Na verdade, tá todo mundo perdido. Tá. Deixa eu voltar lá no slide. Como ela auxilia para o desenvolvimento da campanha publicitária? Na verdade, eles promoveu o Paraná, né? Essa é a ideia. Sim, é exatamente isso. É para dizer depois que os alunos na escola
estão desenvolvendo campanhas publicitárias em defesa disso, né? Aham. É triste, mas Meu Deus, lembrei agora daquela questão do bandeirante paulista. É quase isso, né? exa- é o que a gente está Aí, fazendo, exaltando a figura. Aham. Bem isso. Então, como ela auxilia para o desenvolvimento. Buscar uma análise crítica da percepção da sua realidade vai na contramão. Sim. mas eles deixaram de uma forma que a ideia era não deixar fazer essa contramão, né? Ela está muito amarrada aqui nas opções. Essa questão da... E olha que interessante, eu fui pegar aqui a proposta do G1 aqui, porque me interessa essa questão, que eu estou trabalhando com bastante fontes jornalísticas no meu, né? Vou dar uma olhada, ver se me serve isso aqui, né? Eu tô com uma reportagem da Gazeta do Povo, que é uma reportagem completinha, bem estruturada. A do G1 ali é uma proposta bem ruimzinha. Sobre a... Alô, acabou. Desculpa, pessoal, tava discursando lá no terceiro grupo. Tamo aí. Mas só para concluir, Douglas, o pessoal ali que tava lá, não é que eu quero que os mais velhos se ferrem, né? Poxa, o pessoal tá cansado também, entendo que é difícil, mas aí fica muito ruim para nós, né? Sim, eu entendo, Lucas. Fica Eu muito entendo. difícil. Eu, por exemplo, de um padrão já me aposentei, do outro eu tenho que trabalhar acho, mais 10 anos. Nossa. Tem que trabalhar mais E 10 também anos. tá, assim, eu entendo que não pode se acomodar pouco, porque assim, tem pessoas lá no nosso grupo de história que, independente desse edital novo, edital velho, eles sempre ficam mais ou menos na mesma posição. Ou seja, significa que ele tá atualizado, né? Nós temos o professor Pedro lá, por exemplo, que até tá no concurso também. O Pedro, ele mantém sempre a mesma posição. Ele nunca é um dos primeiros, mas tá ali no meio. E ele fica tanto pelo tempo de serviço dele ou tanto pela prova. Agora tinha um povo que eu acho que tava até sumido da distribuição e do nada tá lá em primeiro e segundo. Então, aí fica um pouco chato mesmo. Tinha que ter mais equilíbrio nos critérios, assim. Nem muito ao mar, nem muito à terra, no caso, né? Para tentar alcançar esse critério mais justo mesmo para todo mundo. E no concurso você tá? Eu não lembrei de buscar seu nome. Rodei na segunda fase. Você rodou comigo na redação? Rodei. Usei uma estratégia super errada, assim, sabe? Aí, eu nem sei o que eu rodei, porque a resposta foi igual para todo mundo. É verdade. Pior que é verdade. A galera fala que foi com inteligência artificial que eles responderam, né? Porque era pronta ou alguém ficou dando Ctrl-C, Ctrl-V lá, né? De qualquer maneira, a gente acaba desconfiando, né? E foi chato. Esse concurso foi chato, cara. Eu não me sinto nem mal de não ter sido aprovado nele. Mas, de volta, né, à realidade aqui, vamos lá. Pessoal, alguém gostaria aí de socializar né, o sentimento que teve, a conclusão que tirou sobre o exercício aí? Grupo 1, grupo 2, grupo 3. Posso falar alguma coisa? Se eu tiver errada, vocês me corrijam. Fica tranquilo, Sofia, você sempre me salva, velho, na hora da socialização. Não, mas... Bom, fiz aquele copia-cola lá das habilidades, né? Do grupo 3, e o conteúdo
Teria que escolher um conteúdo daqueles elencados lá, né? Isso. Daí a gente escolheu as relações econômicas do estado do Paraná com as demais regiões brasileiras e globais. Aham. E daí, como recursos, seria pesquisa sobre agronegócio e a relação com o crescimento da cidade onde o colégio está inserido, Aham. o uso da internet como fonte de pesquisa, imagens também que exemplificam, e produção de texto e apresentação. Isso, Tá ótimo, prof. Deixa eu ver aqui, dar uma olhada aqui. Isso, o grupo 1 a gente ficou gravado aqui porque a gente fez uma. Na verdade, eu demorei para entrar nos outros grupos porque a gente estava discutindo a natureza aqui desse em ação, vamos dizer assim. Porque para mim não está muito claro, não ficou muito clara a proposta. Vou repetir para o grupo número 1, que estava aqui, vocês me perdoam, que aí eu vou falar, né, para o outro grupo aqui. Não ficou claro para mim se esse exercício ele deveria ser a mesma ideia daquele exercício que ficou de exemplo ali, desenvolvimento, né, do objetivo de aprendizagem número 1 ali, e a gente deveria criar um novo, não sei, certo? Eu, comigo, assumi que era a mesma forma, né, o mesmo exercício para atingir o objetivo número 2. Aí tem ali as sugestões, ok? E a gente também acabou realizando ali uma discussão acerca dos conteúdos, né, que foram propostos e da bibliografia também, né? Tanto que o grupo número 1 colocou como recurso uma revisão bibliográfica da trilha, né? Porque, por exemplo, quando é sugerido como conteúdo ali as primeiras estruturas de escoamento da produção, ferrovias, portos e rodovias, né? Ou desenvolvimento do agronegócio paranaense, ou cooperativismo e sua importância do Paraná, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um jornalismo factual, né? Um jornalismo histórico, pegar as fontes oficiais e blá, 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 ou a gente vai fazer um levantamento de uma bibliografia crítica acerca desses fenômenos ao longo da história, né? Fica a dúvida. Né? Por quê? Ô, professor Valmir, tranquilo, não tem problema não, tá? Já estamos terminando, inclusive, a reunião. Eu vou ter que correr a partir daqui. Que bom que você me lembrou, inclusive, porque da 9h50 eu não fiz a chamada de vocês. Aí é isso, tá? Ficaram, para mim, ficou algumas dúvidas em relação a esse exercício, mas no geral eu vi que todo mundo conseguiu. Mas, Lucas, tem que haver uma flexibilidade, não tem? Tem. Não é um negócio ali pronto, acabado, tem que ser isso e pronto. Por exemplo, tem muitos professores ali que questionam, eu também acabo questionando o que eu escuto o pessoal falar, também depende da forma como você vai direcionar tudo isso daí na hora de trabalhar. Sim, é verdade. É por isso que eu achei bem legal que o grupo número 1 colocou como recurso a revisão bibliográfica, né? Porque parte disso a gente vai ter que levantar. Qual é o problema disso, né? Só para não deixar de colocar combustível na fogueira. É mais trabalho, né? Esse é um trabalho que, na minha opinião, deveria, assim, a elaboração desse currículo deveria ter sido feita junto ao ensino superior, porque a gente sabe ali que sobra mão de obra intelectual e qualificada, né, para elaboração de um currículo, certo? Sobretudo, história do Paraná. Mas eu acho que existe uma desconexão isso, né? Então fica meio que a nosso cargo fazer essa revisão bibliográfica, por mais que dê trabalho, ok? Nem bom nem ruim, né? Aí o diário formativo, né? Sempre fica aí, pessoal. A gente tem mais 8 minutos enquanto a gente vai falando, mas sempre fica a sugestão de que é legal ir preenchendo o diário formativo ao longo da reunião. Começa a reunião 9, página R9 do diário formativo, ok? Tem aqui um aprofundamento da trilha. Aqui a gente vai ter que passar um pouco rápido, porque preciso fazer a chamada, né? Sempre fica aí, né? Contribuições, críticas, elogios, ok? A nossa síntese aqui, vou ler para vocês, né? Partimos de uma reflexão sobre experiências de aprendizagem, revisitando
Damos o diário formativo e relembramos a organização do segundo trimestre. Conhecemos uma das experiências de aprendizagem propostas na segunda sessão temática da trilha. Conhecemos uma das experiências de aprendizagem contidas no material e pensamos sobre a aplicabilidade dela em nosso contexto escolar, certo? Aqui, ó, algumas referências, por exemplo. Eu preciso ver certo esse daqui, o Jaime Antônio, né? E o Priori ali, o Ângelo Priori. Eu falei professor Rivail Rolim, perdão, não é. É o Ângelo Priori, eu sempre confundo esses dois. Ambos ali da UEM. Okay? História do Paraná, séculos XIX e XX. Okay? Tive aula, né, professor ali. E, para ser sincero, eu não lembro muito pouco. Mas vamos lá. A chamada, galera. Tá, deixa eu abrir aqui. Já estava aberto, mas o RCO, né? Você deu uma pescada ali, ele já fecha e não tem quem volta. Turma número C. Hoje é dia 9. Ok? Mais uma aula, então. Professor Alexandro. Acho que ele não vem mais. Né? Ele comentou comigo que não vem mais. Professor Andréia. Estou aqui. Professor Cleverson. Professora Danile, também eu acho que parou de vir. O professor Douglas aqui está. O professor Éder também está. Professor Éder, quando a gente estava discutindo lá no grupo, você fez o número 3, você estava falando, se eu entendi direito, só para eu não ir embora com uma dúvida, você estava se referindo ao número de anos da vigência do edital? Está sem áudio, professor. Sem áudio. Você acostumou? Ih, ferrou. Você pode escrever no chat para mim enquanto eu vou chamando aí o pessoal? Eu fiquei curioso mesmo, tá? Professor Giovanni. Presente. A professora Goretti não está, acho que não vem mais. A professora Jailda. Presente. A professora Ketuli. Presente. O professor Rafael também não vem mais, se eu não me engano. O professor Roberto Carlos. Presente. Professora Rosane. Professora Rosemária, que está. Professora Sofia. Presente. Professora Suzy. Os dois Thiagos aqui estão. O professor Valmir. Presente. A professora Vanderleia. A professora Vanderleia está, só para certificar? Não? E a professora Viviane, que está aqui conosco também, tá? Pessoal, entendi. Beleza, professor Éder, valeu. Galera, eu agradeço, né? A paciência, né? É sempre muito legal, porque às vezes a gente foge um pouco, né, da questão da reunião, a gente acaba entrando em outras discussões, mas elas são sempre muito válidas, são todas muito válidas, ok? Fala lá, professor Éder. Você levantou a mão? Foi sem querer, né? Eu agradeço, até a próxima semana aí, um ótimo trabalho a vocês todos, guerreiros da educação, né? Então, bora salvar o Brasil aí, tá? Só isso. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau, boa semana.